Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para a nossa quarta aula, continuar aqui o nosso assunto sobre as distorções que há em relação ao conceito de ser mulher de Deus. E a pergunta aqui é: se não devemos seguir estereótipos, o que devemos seguir? 1 Coríntios 11:1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está nos ensinando a sermos imitadores de Cristo e assim outras pessoas podem imitar a nossa conduta, porque nós seremos imitadoras de Cristo. Então nós temos que seguir aquilo que ele nos ensinou. Não é um padrão, né, de como você deve se vestir, se é um vestido florido, se você tem que andar de chapéu, não é nada disso. Ser cristã envolve muito além disso. Não é sobre uma determinada roupa e a gente vai estudar isso aqui agora. Veja, eu devo imitar a Jesus e glorificá-lo em tudo. Nos meus pensamentos, eu posso até incluir aqui sentimentos também, que os pensamentos vão levar aos sentimentos. No meu modo de falar, nas minhas vestimentas, sim, mas não necessariamente eu tenho que vestir um vestido com flor, entende? Não é uma caricatura como a gente vem aprendendo aqui. Se trata o quê? De modéstia. E também em todos os papéis e funções que nós cumprimos. Então vamos passar por cada uma dessas áreas da nossa vida aqui. Em relação aos pensamentos e sentimentos, como que uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma mulher virtuosa deve se comportar, como deve ser o seu pensamento, como devem ser os seus sentimentos. Veja, Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, olha isso, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Veja, se alguém pensa nessas coisas, certamente não vai nutrir sentimentos ruins como a ira, como a inveja, como ciúmes, enfim, ódio, tantos sentimentos que o ser humano tem dentro de si, que nós temos, né? Então, a nossa natureza, ela é ruim, mas nós temos que lutar contra isso. Isso não pode nos dominar. Então, veja, a mulher de Deus, ela deve pensar em coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, excelente. Então, nós não podemos nutrir pensamentos e sentimentos ruins dentro de nós. Nós não devemos pensar mal das pessoas. De repente a gente tem algum pensamento pecaminoso, a gente tem que pedir perdão a Deus e deixar aquele pensamento passar. A gente não pode nutrir aquilo. Tem pessoas que ficam nutrindo pensamentos ruins, né? Até criando discussões na sua cabeça. Não faça isso, corte o mal pela raiz. Comece a pensar em um versículo quando vier esse tipo de pensamento na sua mente. Nós temos que glorificar, imitar a Jesus no nosso modo de falar. Isso aqui é um grande desafio para mim em particular, e eu imagino que para muitas pessoas a palavra de Deus até diz em Tiago que aquele que não erra no falar, ele é um varão perfeito. Então veja que é muito desafiador para nós, pecadores. E Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão. Nós sabemos que a mulher, ela fala mais do que o homem normalmente. E aqui a palavra de Deus está falando que no muito falar não falta transgressão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que modera os lábios é prudente. Então, mulher, veja, eu sei como nós somos, e principalmente em casa com os maridos, às vezes a gente fala muito na cabeça deles, a gente deixa eles estressados, a gente deixa o ambiente ruim porque a gente fala demais, às vezes a gente reclama demais. Então nós precisamos tomar cuidado na maneira de falar e moderar os nossos lábios. Precisamos pensar mais antes de falar. Será que o que eu vou falar vai edificar? Porque olha o que Efésios diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Olha isso que incrível.
não deve sair nada da nossa boca que não venha promover edificação, porque ele vai dizer, mas só a que promove edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então veja quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar mal das pessoas. A gente abre a nossa boca para reclamar de tudo, sabe? A gente reclama de tudo. A gente reclama do clima lá fora, a gente reclama da casa que tá bagunçada, a gente reclama do marido, a gente reclama dos filhos, reclama de tudo. Reclama do cansaço, enfim. E poucas vezes abrimos a nossa boca para agradecer a Deus, para agradecer pela comida, para agradecer pela vida, pelo esposo, pelos filhos, pelas bênçãos dele, as coisas ordinárias e comuns do nosso dia a dia, e a gente só vê as coisas ruins e a gente fala só coisa negativa. Então, nossa, sabe, será que é agradável para as pessoas que estão ao nosso redor, marido, filhos, a família, ouvir estar perto de uma pessoa que só critica, que só reclama? Eu creio que não. E graças a esses estudos, assim, estudando a palavra de Deus, eu tenho tentado moderar mais o meu falar. Muitas vezes eu pensava em falar algo para o meu esposo e eu lembrava da palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós fomos feitas para auxiliar o nosso marido. E nós estamos aqui para fazer o bem a ele, para ajudar ele. Veja, olha só isso, nós precisamos promover edificação na vida do outro. Então, nós estamos aqui para edificar, para auxiliar. E eu gosto até de dar um exemplo aqui da minha vida, da minha rotina. Um dia que eu fui lavar a roupa, eu fui só pegar da roupa suja e colocar dentro da máquina, e tinha uma calça do meu esposo que estava com um cinto. E aí, meu esposo estava no quarto estudando. Ele estava preparando uma palavra ou estudando para a faculdade, eu não lembro. Ele estava estudando, concentrado. E eu estava lá na área, né? E vi essa calça dele com esse cinto. E eu pensei na hora em gritar e falar, né? Nossa, mas você deixou esse cinto aqui na calça. Na hora veio esse pensamento, né? Eu vou reclamar para ele porque ele deixou o cinto na calça. Ele não tirou o cinto da calça que tá suja. Só que aí na hora eu pensei, gente, eu fui criada, eu pensei na palavra de Deus, né? A palavra de Deus veio ao meu coração. Eu fui criada para auxiliar meu esposo. E eu vou abrir a minha boca para reclamar na cabeça dele, sendo que ele está estudando, concentrado, e não vai me custar nada tirar esse cinto da calça dele, porque ele deixou essa calça com esse cinto aqui, porque ele tá cansado do trabalho e ele jogou a calça ali. Naquele dia eu nem tinha trabalhado. E assim, tirar aquele cinto da calça ia me custar poucos segundos. Então, graças à palavra de Deus que estava aqui no meu coração, que eu havia estudado, como nós estamos fazendo aqui hoje, eu pensei, mas eu não falei. Então, ele continuou concentrado no estudo dele, eu não atrapalhei ele, não criei um clima ruim. Porque se eu tivesse reclamado, certamente ia ficar um clima ruim. Por quê? Porque ele estava estudando, eu ia atrapalhar ele não ia gostar. Então, é isso, sabe? Eu não ia abrir a minha boca para edificar, não, sabe, era algo que eu podia fazer por ele, que eu podia auxiliar ele. Eu fui lá, tirei o cinto, coloquei a roupa para lavar e ficou tudo bem. Então, é isso, né? Essa palavra que a gente está estudando aqui, gente, ela precisa fazer parte da nossa vida diária, ela precisa mudar as nossas atitudes diariamente. E em relação às vestimentas, eu vou até deixar por último essa parte aqui. Vamos passar aqui para o papel e as funções. Eu preciso me parecer com Jesus e imitar a Ele em cada papel que eu cumpro na minha vida. Como mãe, você tem que ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Como filho, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, porque não é porque a mulher se casou que ela deixou de ter pai e mãe, né? Às vezes, se os pais são vivos, devemos honrar pai e mãe. Como esposa, temos que auxiliar os nossos maridos, ajudar, edificar o lar, temos que ser submissas. Como funcionária, se você trabalha fora, mulher, você tem que ser ali também submissa, né, no seu trabalho, dentro daquilo que não vai ferir a palavra de Deus, claro. Mas nós temos que andar em humildade, nós temos que fazer de todo o coração.
se você é chefe, né, mesmo as mulheres que não trabalham fora e são chefes, mas até dentro do lar, você às vezes pode ter alguma mulher que te ajuda em casa, você querendo ou não é chefe, né, sobre aquela mulher. A Bíblia fala que nós não podemos ameaçar os servos, os chefes, os senhores não devem viver de ameaça com os servos, sabe? Precisa tratar com justiça os seus subordinados. Em relação aos ministérios e dons que o Senhor te deu, você deve, né, ter esta responsabilidade de entender que o Senhor colocou dons nas suas mãos e que Ele deseja que você multiplique os seus talentos e não enterre eles de maneira nenhuma, tá bom? E em relação aqui às vestimentas, ponto aqui que também é muito importante, que a Bíblia nos diz, 1 Timóteo 2, 9 e 10, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente. Veja, qual que é o padrão de vestimenta aqui, gente? É modéstia, é moderação. Nada exagerado, nada de sensualidade, nada de lascívia, é modesto. Olha, decência e discrição. Será que é difícil a gente entender o que é uma roupa discreta? O que é uma roupa decente? As pessoas querem relativizar isso aqui. Então elas pegam e usam roupas como da Anitta e quer falar que aquilo é decente? Porque é o conceito de decente para ela é aquilo? Não, gente, é muito claro e muito objetivo. Isso aqui tem conceito objetivo. Decente é decente, discreto é discreto. É o oposto do que é sensual, é o oposto de mostrar o corpo. Não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Interessante, porque a gente vê que as mulheres, às vezes, elas estão muito mais preocupadas com o exterior, com a roupa cara, em se vestir muito bem. E quando eu falo vestir muito bem, não é no sentido de discrição, tá? A gente tem que se vestir discretamente. Eu tô falando de muita preocupação com a vaidade em si, né? De vestir roupas muito, muito caras e muito desejadas aí na moda. E elas estão pouco preocupadas com aquilo que é mais importante, que é o quê? Boas obras. É isso que Timóteo está ensinando aqui. Existe algo que é mais importante, que são as boas obras. Da mesma forma que não adianta a mulher estar super bem vestida, com a saia lá no pé, e ela por dentro está completamente cheia de iniquidades. 1 Pedro 3, 3 e 4 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. De novo, olha só isso. Pelo contrário, esteja no ser interior. Porque, de novo, essa instrução aqui. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele sabe que a mulher, ela tem uma preocupação muito grande com o exterior, com a vaidade, e muitas vezes as mulheres estão deixando isso tomar conta da sua vida. A vaidade se tornou tudo, e nós deveríamos estar mais preocupadas com o interior, com a santidade, com o coração puro, sabe? A pureza, santidade, estar mais parecida com Jesus. Continuando, que não perece, beleza demonstrada em um espírito dócil e tranquilo. Então, era pra gente estar lutando para ter esse espírito, enquanto a gente está lutando para ter dinheiro, para comprar roupas caras e roupas que as pessoas vão ter inveja de nós. Não é isso, né? Nós não fomos chamadas para isso. Que bom que você, às vezes, pode ter uma roupa melhor, de uma qualidade melhor, mas veja, nunca se esqueça que o mais importante é o ser interior. É buscar a santidade, a pureza, um coração diferente, um coração arrependido sempre. E eu trouxe aqui, tá, algumas fotos, eu fiz questão de trazer para ficar claro isso. Veja, tem mulheres que elas usam calça jeans e elas conseguem ser discretas, usam vestidos e vestidos que não ficam marcando aqui o quadril, são roupas discretas, não é um vestido florido, entende? Por que não é uma caricatura, não é uma mulher de chapéu com vestido florido, parecendo que viveu no século passado, não.
Tá aqui com vestido preto, mas está discreta. Veja que aqui a palavra é moderação, é discrição, decência. Então, assim, é isso que importa. Seja você usando uma saia, ou um vestido, ou uma calça, você pode ser decente, né? Você pode. A gente não vê aqui sensualidade, a gente vê mulheres que estão discretas, estão decentes, enfim. E aqui o contrário, olha só isso aqui. Está virando moda agora, até em algumas igrejas a gente vê isso, tá? E na rua, no shopping, a gente vê muitos jovens usando barriga aparecendo, um pedaço da barriga, né? Que elas chamam isso aqui de cropped. Gente, isso aqui não tem nenhum sentido. Por que que uma mulher evangélica, cristã, uma mulher de Deus virtuosa, uma mulher que serve o Senhor vai usar uma roupa dessa? Por quê? Não faz sentido. Por que que eu vou mostrar um pedaço da minha barriga? Isso aqui vai chamar a atenção dos homens para essa parte do seu corpo e não para a sua beleza exterior, não para Cristo na sua vida. Eles vão olhar para sua barriga, não tem como. Então, isso está completamente errado. Está errado, parece óbvio, mas as pessoas não estão conseguindo entender isso. Até mesmo roupas que se dizem de moda evangélica e marcam todo o corpo da mulher. Então, veja, às vezes as mulheres têm realmente aquele corpo, né, maravilhoso, então elas precisam tomar mais cuidado ainda, porque vai chamar atenção para o quadril quando a mulher usa um vestido extremamente colado. Olha isso. Veja como está extremamente sensual. O contrário desse outro aqui que a gente viu, que está discreto. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o homem vai olhar para isso e não para Cristo na vida dessas mulheres. Entende? Tem mulheres que usam, até da igreja, gente, usam calças assim, é inacreditável, mas tem mulheres que usam essas calças que marcam muito o corpo. Então veja, o homem vai olhar, não tem como, olha isso, gente. Então, entenda que isso não é decente, isso não tem discrição, isso não é moderado, isso aqui é sensual. E uma mulher de Deus não deve andar assim. Por quê? Porque Deus não se agrada. A quem você quer agradar? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar o mundo? E eu não tô aqui dizendo que eu sou perfeita no meu modo de vestir, né? Ou talvez você também não seja, mas o que a gente tem que pedir sempre a Deus? Senhor, se tem algo que eu tô vestindo que não tá te agradando, muda o meu coração, me faça enxergar, porque às vezes nem nós mesmos estamos enxergando, sabe? Às vezes a gente até olha assim, né, para esses casos que são muito óbvios e pensa, nossa, mas elas não enxergam. E às vezes também tem algo em nós que a gente não tá enxergando. Veja como é importante a gente a gente orar para que Deus abra os nossos olhos, né, para que a gente enxergue os nossos pecados, para que a gente enxergue os nossos erros e a gente possa melhorar cada dia mais aqui nessa área da vestimenta, para que o Senhor nos ajude a melhorar. Uma outra distorção que nós temos na nossa sociedade hoje é o feminismo. O feminismo, ele é a favor da liberdade sexual, ele é contra a família. Veja, ele é a favor do aborto. Apoia a ideologia de gênero. Então, é um movimento totalmente anti-cristianismo. Nós não temos aqui valores de decência, nós não temos aqui valores de castidade, nós não temos aqui valores de santidade. O que elas querem? Liberdade sexual, que é a mesma coisa aqui que nós até podemos colocar, a libertinagem. Mulher, ela pode o que ela quiser, com quem ela quiser, quando ela quiser,
houve então a conquista, inclusive, dos anticoncepcionais para que a mulher pudesse viver uma vida sexual libertina e ela não teria que lidar com o ônus, entre aspas, né, dos filhos, e então elas poderiam ter a liberdade sexual que os homens tinham. E quando elas engravidam, o que elas fazem? Elas abortam. Então veja que nada mais é, né, do que um assassinato. Então veja que esse movimento, ele não tem nada compatível com o cristianismo, com a Bíblia, com o que Jesus nos ensinou. É um movimento totalmente ideológico, político, movimento contra tudo aquilo que nós acreditamos, conforme está escrito na palavra de Deus. Então, entenda que uma das coisas que o feminismo faz é criar uma outra caricatura da mulher, porque ele cria a mulher empoderada. Você sempre vai ver as feministas fazendo as mulheres desejarem mais poder, fazendo as mulheres desejarem abandonar o lar, fazendo as mulheres desrespeitarem os seus maridos, dizendo: vocês não têm que ser submissa ao marido, seja o que você quiser, seja independente do seu marido, tenha mais poder, vá trabalhar fora. Então, elas ensinam que a mulher só vai ter valor se ela for para fora de casa, trabalhar fora, se submeter ao emprego ou ao que for. Enfim, elas dizem, né, as feministas, que a mulher pode ser o que quiser, mas é mentira, porque quando a mulher escolhe ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, do marido, elas criticam essas mulheres, elas dizem que essas mulheres estão erradas, que elas não têm valor. Então, veja, elas fazem essas mulheres se sentirem mal por estar em casa. Então, elas não podem ser o que quiserem. Elas querem que as mulheres sejam aquilo que elas determinaram, que é sair de casa, ir para fora, abandonar os seus filhos, a sua casa e se dedicar completamente aos seus sonhos, ao seu currículo, à sua carreira profissional. Então, olha só que complicado isso, porque as famílias, elas estão destruídas, casamentos estão sendo rompidos porque mulheres estão dando voz a esse movimento diabólico que é o feminismo, porque elas estão desrespeitando seus maridos, estão passando por cima de tudo e de todos, achando que elas são mais poderosas, quando o cristianismo, ele não tem nada disso, sabe? O cristianismo, ele nos chama para servir, para sermos humildes. Ele nos chama para submissão. Então veja, olha tudo isso que Cristo nos ensinou. O Senhor, ele é a favor da família. Então, olha como que o feminismo, ele é totalmente contrário a todos os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou. A carregar a cruz. Não, imagina, para uma feminista carregar a cruz, nunca. Feminista ela quer o quê? Ela quer poder, ela não quer cruz. Ela quer poder, ela quer se sentir o máximo. Ela não é aquela pessoa que acha que ela é um vaso moldável, que ela tem que ser quebrada pelo Senhor. Não, ela se acha o máximo. Então não é nada disso, nós somos pó, somos barro, precisamos ser moldadas pelo Senhor. Então não deixe mulher ser influenciada por esse tipo de ideologia diabólica. Não deixe isso entrar no seu lar, no seu casamento. Filhos estão abandonados. Maridos não estão suportando mulheres porque elas têm dado ouvido a isso aqui. Então cuidado, se você tem dado valor excessivo ao seu trabalho. Eu sei, como eu falei antes, eu sei que tem mulheres que precisam do trabalho, mas eu sei também que tem mulheres que idolatram o trabalho, achando que isso deixa elas mais inteligentes, mais poderosas, que elas têm mais valor. Não, o que você tem de mais precioso é os seus filhos, a sua casa, o seu marido, a sua família, esse é o seu tesouro. E os filhos estão abandonados em casa, assistindo TikTok, YouTube, consumindo coisas horríveis e diabólicas porque as mães abandonaram o seu lar para viver o sonho de uma carreira. Então, cuidado, tenha equilíbrio na sua vida.
Não abandone os seus filhos. Cuidado com esse ensino diabólico que é o feminismo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que Deus abençoe a vida de vocês. E muito obrigada por estarem aqui assistindo. E espero de coração que essa palavra venha transformar o seu coração como ela tem transformado o meu. Deus abençoe a sua vida.